Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos capítulo 6, versículo 14. Que pecados são compatíveis com estar em estado de graça e quais não são? O objetivo final do pecado é obter controle. Tem domínio sobre os incrédulos e procura estabelecer domínio sobre os crentes. Vamos explorar como o pecado opera. O salmista, engajado numa conversa orante com Deus sobre o pecado, reconhece que todos os seres humanos possuem erros insondáveis na sua conduta, que ultrapassam a compreensão humana. Esses erros se manifestam como pecados diários de fraqueza que exigem limpeza e perdão contínuo. No Salmo capítulo 19, versículo 12, ele afirma: quem pode compreender os seus próprios erros, purifica-me das falhas ocultas. Contudo, ele assume que essas transgressões podem coexistir com um estado de graça e aceitação por parte de Deus. Ele não cogitou a ideia de atingir a perfeição absoluta nesta vida terrena, nem acreditou numa condição que não exige uma melhoria contínua, purificação e perdão. Portanto, os crentes podem ter tais pecados, na verdade, numerosos pecados, mas, quando humildemente buscamos a Deus pela graça purificadora e perdoadora, esses pecados não nos roubarão a paz interior no presente, nem comprometerão a nossa salvação no futuro. Mas ele fala imediatamente de outro tipo de pecado que, pela sua natureza e pelos seus efeitos, serão sem dúvida destrutivos para as almas das pessoas onde quer que existam. O versículo 13 diz: guarda também o teu servo dos pecados de presunção, não deixe que eles tenham domínio sobre mim. Então serei reto e serei inocente da grande transgressão. Este é o ponto crucial do qual depende todo o estado e condição da minha alma. Embora eu seja propenso a muitos tipos diferentes de pecado, sou capaz de manter minha integridade e compromisso de caminhar com Deus, mesmo em meio a todos eles. E quando eu falho, sou mantido ao alcance da limpeza contínua e da misericórdia perdoadora fornecida à minha alma por Jesus Cristo. Contudo, existe um estado de vida neste mundo onde o pecado ganha domínio sobre a alma, especialmente quando alguém age presunçosamente. Num tal estado, a integridade e a liberdade de condenar a culpa não pode coexistir. Portanto, ele ora fervorosamente para ser guardado e protegido desse estado, o único que leva à ruína eterna para as almas das pessoas. O apóstolo, nas palavras do texto, promete aquilo pelo qual ora fervorosamente a todos os crentes, por meio da graça de Cristo Jesus administrada no Evangelho. Tanto a oração pessoal do profeta como a promessa do apóstolo, em nome de Deus para nós, demonstram a imensa importância deste assunto, como explicaremos em breve. Há certas coisas implícitas ou incluídas nas palavras do apóstolo. Devemos primeiro examiná-los brevemente, pois sem fazê-lo, não poderemos compreender completamente a verdade que está sendo apresentada. Estes são: primeiro, presume-se que o pecado ainda permanece e reside nos crentes. Este é o significado das palavras: o pecado que há em vós não tenha domínio sobre vocês. Isso implica que aqueles que não estão cientes disso ou não, gemem para serem libertos dele, como o próprio apóstolo faz, Romanos capítulo 7, versículo 24. Não estão verdadeiramente se entendendo ou compreendendo o que é pecado, ou a essência da graça do Evangelho. A carne persiste em todos, constantemente desejando o contrário do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Ela se apega a todas as faculdades de nossas almas, por isso é chamado de velho homem, em contraste com a renovação de nossas mentes e faculdades, conhecida como novo homem.
Romanos capítulo 6, versículo 6, Efésios capítulo 4, versículo 24. Ou há nova criatura dentro de nós. Há uma inclinação constante da carne para a realização de seus próprios desejos. Romanos capítulo 13, versículo 14. E uma predisposição contínuos. Ela permanece em nós como uma disposição moribunda, enfraquecida e deteriorada, mas ainda age de acordo com sua natureza por meio de inclinações, movimentos e desejos. Tanto as Escrituras quanto a experiência pessoal confirma isso, e essa suposição constitui o fundamento de toda a doutrina da mortificação evangélica. É amplamente reconhecida que este é um dever que cabe aos crentes durante toda a vida. Sem este dever, eles nunca poderão cumprir adequadamente qualquer outro dever. Esta é uma verdade inegável, exceto para aqueles que estão completamente cegos pelo ateísmo ou para aqueles que, devido à febre do orgulho espiritual, perderam de vista a sua própria condição miserável e, em vez disso, entregam-se a sonhos de perfeição absoluta. A nossa preocupação atual, contudo, não envolve nenhum destes grupos. Ora, o alvo principal dessa mortificação é o pecado que reside dentro de nós. É a carne que precisa ser mortificada, o velho homem que deve ser crucificado, e as concupiscências da carne, com todos os seus desejos, ações e tendências corruptas que precisam ser destruídas. Colossenses capítulo 3, versículo 5, Romanos capítulo 6, versículo 6. A menos que compreendemos firmemente este conceito, não poderemos compreender plenamente a magnitude da graça e do privilégio expressos nessas palavras. Acredite-se que este pecado, nos seus restantes efeitos, continua a existir nos crentes em vários graus. Pode exercer o seu poder sobre eles, para alcançar a vitória e o controle. Acredite-se inicialmente que exerce domínio sobre alguns indivíduos, governando sobre todos os incrédulos e aqueles que estão sujeitos à lei. Além disso, esforça-se para fazer o mesmo com aqueles que creem e estão sobre a graça. Ao afirmar que o pecado não terá domínio sobre nós, reconhece que o pecado pode competir pelo domínio, mas não terá sucesso nem prevalecerá. Portanto, é descrito como lutar e guerrear dentro de nós. Romanos capítulo 7, versículo 23. E como guerrear contra as nossas almas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Esta luta, batalha e disputa dentro de nós pelo domínio é o objetivo final de toda guerra, pois qualquer coisa que luta o faz para ganhar poder e governar. Consequentemente, este é o propósito abrangente do pecado em todas as suas ações. Essas ações variam de acordo com os diferentes desejos nas mentes dos indivíduos, mas o seu objetivo geral, em todos os casos, é o domínio. Sempre que alguém é tentado e seduzido pelos seus próprios desejos, como afirma o apóstolo Tiago, mesmo que seja num assunto aparentemente insignificante ou incomum, o propósito do pecado não se limita a essa tentação específica. Em vez disso, seu objetivo é utilizá-lo como meio de obter controle sobre a alma. Os crentes devem permanecer sempre vigilantes contra todas as manifestações de pecado, mesmo que a natureza dessas manifestações pareça trivial e improvável de ocorrer novamente. Cada um deles busca o domínio e leva à destruição, que alcançarão se não forem impedidos em seu progresso, como explica o apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Não acredite nas suas mentiras lisonjeiras. Não é uma questão menor? Esta é a primeira ou última vez que isso vai acontecer. Requer apenas um pequeno lugar em seus pensamentos e afetos. Não vai mais longe. Não ceda à sua urgência e solicitações. E não aceite as suas desculpas ou promessas. O seu objetivo, em todos os casos,
é obter poder sobre as vossas almas e provocar a sua ruína. Existem duas maneiras pelas quais o pecado geralmente exerce seu poder e busca alcançar o domínio. E essas são as únicas duas maneiras pelas quais alguém pode planejar ou obter um governo injusto. Eles são o engano e a força, ambos descritos detalhadamente em outra discussão. Em relação a isso, é prometido que o Senhor Cristo entregará a alma dos pobres que clamam a Ele por engano e violência. Salmos capítulo 72, versículo 12 e 14. Estes são os únicos dois métodos para adquirir um domínio injusto, e quando se juntam, podem ter uma influência tremenda que torna a luta perigosa. Existem poucos crentes que não experimentaram isso, pelo menos na sua própria percepção. Eles estiveram prontos para dizer, em algum momento ou outro, finalmente seremos derrotados por este inimigo. Eles foram compelidos a clamar a Jesus Cristo por ajuda e assistência com tanta urgência como os discípulos fizeram no mar quando o navio foi engolido pelas ondas, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Mateus capítulo 8, versículos 24 a 26. Eles continuariam a fazer isso se ele não viesse em seu auxílio em tempo hábil. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Nessa situação, a alma frequentemente experimenta o poder de Cristo em sua graça. Assim como os discípulos testemunharam sua autoridade suprema quando ele repreendeu os ventos e o mar e houve grande calmaria. Recebemos segurança contra o domínio do pecado. Embora possa permanecer em nós e lutar pelo controle através do engano e da força, não prevalecerá, não terá domínio. Este é um assunto de extrema importância para nós. Nossas almas estão e devem estar sob a regra de algum princípio ou lei, e nosso estado é determinado e identificado por esta regra. Somos escravos do pecado que conduz à morte ou obedientes à justiça. Romanos capítulo 6, versículo 16. Esta é a essência do discurso do apóstolo naquele capítulo inteiro. O estado da alma, em termos de vida e morte eternas, é determinado pela conduta e regras sobre as quais vivemos. Se o pecado tiver domínio, estaremos eternamente perdidos. Se for destronado, estamos seguros. Podemos nos tentar, enganar e seduzir. Pode lutar, travar guerra, confundir-nos e perturbar-nos. Pode até nos pegar desprevenidos e nos levar ao pecado real. Porém, se ela não tem domínio sobre nós, estamos em estado de graça e aceitação por Deus. Qual é o domínio do pecado do qual somos libertos? Exploraremos 3 aspectos com base nas palavras deste texto. Primeiro, qual é o domínio do pecado do qual somos libertos e descarregados pela graça? Segundo, como podemos determinar se o pecado tem domínio sobre nós ou não? Terceiro, qual é a razão e a evidência para a garantia dada de que o pecado não terá domínio sobre nós, nomeadamente porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Primeiro, relativamente ao primeiro ponto, mencionarei brevemente algumas características que revelam a sua generalidade. Os elementos específicos que o compõem serão abordados posteriormente. Em primeiro lugar, o domínio do pecado é perverso e maligno, atendendo aos critérios que designam qualquer regra ou domínio como tal. Por quê? É uma apreensão ilegal. O pecado não tem autoridade legítima para governar as almas das pessoas. As pessoas não têm capacidade de conceder ao pecado o direito de governá-las. Eles podem sujeitar-se voluntariamente à sua escravização. Mas isso não confere qualquer direito ou legitimidade ao pecado. Originalmente, todas as pessoas têm outro soberano a quem devem obediência completa e nada pode absolvê-las da sua lealdade a este soberano, a lei de Deus. O apóstolo de fato afirma que
A quem vocês se apresentam como escravos para obedecer, vocês são escravos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, seja da obediência que leva à justiça. Romanos capítulo 6, versículo 16. E, é verdade, pela sua submissão voluntária ao pecado, as pessoas tornam-se seus escravos legítimos. Contudo, isso não confere ao pecado qualquer autoridade sobre a lei de Deus, a única que tem o direito de governar as almas humanas. Aqueles que se entregam ao serviço do pecado vivem em rebelião aberta contra o seu verdadeiro Senhor. Consequentemente, surgem várias implicações. Intensifica grandemente o mal de um estado de pecado. Aqueles que vivem em pecado desligam-se voluntariamente até o limite da sua capacidade, da autoridade da lei de Deus, e sujeitam-se voluntariamente à tirania do pecado. Se o pecado tivesse qualquer direito legítimo a este domínio, qualquer justificação válida para apresentar aliviaria um pouco a culpa daqueles que se entregam a ele. Contudo, as pessoas se entregam à escravidão do pecado, como descreve o apóstolo, rejeitam a autoridade da lei de Deus e escolhem o jugo estrangeiro do pecado. Isso sem dúvida agrava sua culpa e miséria. No entanto, é evidente que a maioria das pessoas se declara aberta e abertamente como serva e escrava do pecado. Eles exibem orgulhosamente os seus símbolos e empenham-se no seu trabalho degradante. Eles até se vangloriam de sua escravidão e se consideram corajosos e estimados quando abraçam abertamente o pecado através de palavrões, embriaguez, impureza, ganância e zombaria da religião. Contudo, a sua condenação não dorme, independentemente de quaisquer ilusões que possam ter, entretanto. Segundo, consequentemente, segue-se que, em geral, todos os indivíduos têm autoridade dentro de si para rejeitar a regra do pecado e recuperar a sua liberdade. Eles podem, à vontade, afirmar a legítima reivindicação e autoridade da lei de Deus para governar as suas almas, desconsiderando completamente quaisquer apelo ou reivindicações de poder feitos pelo pecado. Eles têm o direito de dizer ao pecado: afaste-te de mim, que negócio tenho eu com os ídolos? Enfatizo que todos os indivíduos possuem esse direito inerente dentro de si, devido à lealdade natural que devem à lei de Deus. No entanto, eles não têm a capacidade de exercer esse direito por conta própria e de se livrarem efetivamente do jugo do pecado. Esta é a obra da graça. O domínio do pecado é destruído somente pela graça. Mas você pode perguntar: para que serve esse direito se os indivíduos não têm o poder de aplicá-lo? Como isso pode ser visto como um agravamento do seu pecado se eles não exercerem o direito que possuem, especialmente quando não têm os meios para fazê-lo? Então, você culparia uma pessoa que tem direito legítimo a uma propriedade, mas não pode recuperá-la devido à falta de recursos? Fornecerei brevemente 3 respostas a essa pergunta. Primeiro, nenhuma pessoa viva negligencia o uso deste direito de rejeitar o jugo e o domínio do pecado porque é incapaz de fazê-lo por conta própria, mas apenas porque escolheu não fazê-lo. Eles optam voluntariamente por permanecer sob o poder do pecado e ver qualquer coisa que os possa libertar como um inimigo. A mente pecaminosa é hostil a Deus. Ela não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Romanos capítulo 8, versículo 7. Sempre que a lei afirma o seu direito de governar a alma, uma pessoa sob a influência do pecado considera um inimigo que perturba a sua paz e fortalece a sua mente contra a lei. Da mesma forma, quando o Evangelho vem e oferece o caminho e os meios para a libertação da alma, estendendo a sua ajuda e assistência para esse fim, ele também é visto como um adversário, rejeitando juntamente com todas as suas ofertas. Veja Provérbios capítulo 1, do versículo 24 ao 31. João capítulo 3, versículo 19. Portanto,
Este é o estado de qualquer um que permanece sob o domínio do pecado. Eles escolhem fazê-lo, persistindo nessa condição através de um ato de sua própria vontade, demonstrando abertamente inimizade para com qualquer coisa que possa proporcionar libertação. Uma inimizade que irá agravar enormemente a situação, sua condenação no último dia. Segundo, Deus pode corretamente exigir de qualquer pessoa aquilo que a graça do Evangelho tem o poder de capacitá-lo a realizar e cumprir. Esta graça é-lhes apresentada diretamente através da sua proclamação. Embora possamos não compreender os métodos e meios de comunicação eficaz da graça com as almas dos indivíduos, é certo que a graça é oferecida de tal maneira através da pregação do Evangelho que ninguém fica sem ela, ninguém carece de sua ajuda e assistência, exceto aqueles que, por ato de sua livre e espontânea vontade, a recusam e a rejeitam. Este é o cerne da questão. Você se recusa a vir a mim para ter vida, e todos os incrédulos têm ou podem ter essa experiência dentro de si. Eles podem verificar, após um cuidadoso autoexame, que rejeitam voluntariamente a assistência da graça oferecida aos seus. Consequentemente, sua destruição é causada por eles mesmos. No entanto, terceiro, chega um momento em que as pessoas também perdem seus direitos. Assim como aquele que voluntariamente teve a orelha furada perdeu todo o direito à liberdade futura e não foi autorizado a sair no ano do jubileu, há um momento em que Deus abandona judicialmente os indivíduos ao domínio do pecado, para que permaneçam sobre seu domínio. Influenciarão para sempre, a ponto de perderem todo o direito à liberdade. Foi assim que ele lidou com muitos gentios idólatras do passado, conforme mencionado em Romanos, capítulo 1, versículo 24, 26 e 28. E assim que ele continua a lidar com pecadores igualmente corruptos. É também a sua abordagem para com a maioria do mundo anticristão, como vista em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12, e com muitos que desprezam o Evangelho, como descrito em Isaías, capítulo 6, versículo 9 e 10. Quando chega a este ponto, os indivíduos são condenados, tendo perdido todos os direitos e reivindicando a libertação do domínio do pecado. Eles podem ocasionalmente reclamar do serviço prestado ao pecado ou de suas consequências, sentindo vergonha e dor devido às desordens vergonhosas que afligem muitos em sua impureza. Contudo, porque Deus os entregou judicialmente ao pecado, eles nem sequer têm o direito de oferecer uma única oração ou pedido de libertação, e não o farão. Em vez disso, eles estão presos nas cadeias da maldita presunção ou do desespero. Considere as suas ações e a recompensa que recebem, conforme declarado em Romanos capítulo 2, versículos 5 e 6. Este é o estado e condição mais lamentável dos pecadores neste mundo. Uma descida inevitável às câmaras da morte. Aqueles de vocês que vivem sob o poder do pecado por muito tempo, tomem cuidado para que o que é falado nessas escrituras não aconteça com vocês. Atualmente, vocês ainda têm o direito de serem libertados da escravidão e da servidão em que se encontram, se fizerem o seu apelo na corte celestial. Você não sabe quão rapidamente você também pode ser privado deste direito, através do abandono judicial de Deus ao pecado e a Satanás. Então, todas as reclamações serão em vão e todas as fontes de esforço para obter alívio serão totalmente esgotadas. Qualquer esperança de arrependimento futuro será eliminada e seus clamores serão desconsiderados, conforme declarado em Provérbios, capítulo 1, do versículo 24 ao 31. Embora ainda seja chamado de hoje, não endureçam seus corações, para que Deus não jure em sua ira que vocês nunca entrarão em seu descanso. Para avisar, tome nota que os indícios ou sinais
da chegada iminente de tal estação, de um estado tão irreparável, são os seguintes. Primeiro, persistência prolongada na prática de qualquer pecado conhecido. Existem limites para a paciência divina. A longanimidade de Deus espera pelo arrependimento por um tempo, conforme mencionado em 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 e 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. No entanto, chega um momento em que ele apenas suporta vasos de ira preparados para a destruição, como afirma Romanos capítulo 2, versículo 22. Isso normalmente ocorre após um longo período de persistência em pecado conhecido. Segundo, quando as convicções foram internalizadas e as advertências forem desconsideradas. Deus geralmente não trata os indivíduos dessa maneira até que eles rejeitam os meios de sua libertação. Há de fato uma geração que, desde a juventude, vive no desprezo de Deus. Tais pecadores orgulhosos são descritos pelo salmista no Salmo capítulo 10, versículo do 2 ao 7. E raramente há qualquer sinal do decreto sendo emitido contra este tipo de pessoas. A evidência aparente é a sua busca pela embriaguez e a adição de uma forma de pecado à outra, progredindo abertamente nos seus caminhos pecaminosos, vangloriando-se e mostrando um desrespeito profano por todos os assuntos sagrados. Contudo, geralmente, aqueles que correm o risco dessa natureza judicial já receberam anteriormente advertências e condenações que lhes causaram alguma impressão, mas agora ficam sem quaisquer novos apelos ou repreensões, ou pelo menos sem qualquer noção deles. Terceiro, quando os indivíduos incorrem na culpa de pecado, que parece interferir no pecado imperdoável contra o Espírito Santo, como repreensões orgulhosas, desdenhosas e maliciosas contra os caminhos de Deus, a santidade, o Espírito de Cristo e seu Evangelho. As Escrituras muitas vezes descrevem este tipo de pessoas como estando perto de uma rejeição final e fatal. Quarto, um abandono voluntário dos meios da graça e conversão a Deus que os indivíduos experimentaram, muitas vezes acompanhada por um ódio à palavra e àqueles que a proclamam. Nesses casos, Deus os entrega frequentemente e visivelmente de maneira irredimível ao domínio do pecado, declarando que não terá mais relações com ele. 5. Uma escolha deliberada de associar a companhias perversas, profanas, impuras e zombeteiras. É extremamente raro alguém ser resgatado dessa armadilha. Existem muitos outros sinais que indicam a chegada iminente de um julgamento endurecido que condenará as pessoas à servidão eterna ao pecado. Oh, se ao menos os pobres pecadores despertassem antes que seja tarde demais. Este domínio do pecado é perverso e corrupto, não só porque é injusto e erroneamente assumido, mas também porque é sempre utilizado e exercido para fins prejudiciais, levando ao detrimento e à destruição daqueles que estão sob seu domínio. Um tirano, um usurpador, pode empregar seu poder e autoridade em benefícios daqueles sobre os quais governa, mas o domínio do pecado sempre traz maus resultados para os pecadores. O pecado em seu reinado pode parecer atraente, oferecendo diversas vantagens e satisfazendo seus desejos. A eles são prometidas recompensas por suas ações, com prazer e lucros a serem obtidos. Além disso, pode até garantir-lhes falsamente o descanso ou a segurança eternas, assegurando-lhes que nada do que fizeram ao seu serviço levará ao fracasso. Através destes meios, o pecado os mantém num estado de falsa segurança. No entanto, o seu propósito final, a verdadeira intenção por trás de todo o seu poder é a ruína eterna das suas almas. Os pecadores compreenderão isso quando for tarde demais, conforme declarado em Jeremias capítulo 2, versículo 13 e 19. Em segundo lugar,
Este domínio do pecado não é meramente uma coerção contra a verdade e os esforços daqueles que estão sob seu controle, onde o poder e a influência do pecado dependem apenas de forçar a mente e a alma através das tentações. Ele não tem domínio. Pode deixá-los perplexos, mas não os governa. Onde o pecado tem domínio, ele possui a força e a autoridade de uma lei dentro das vontades e mentes daqueles em quem reside. Assim, exige obediência deles, e eles apresentam-se voluntariamente como servos para obedecê-lo, conforme declarado em Romanos capítulo 6, versículo 16. Portanto, para que este domínio do pecado exista, deve haver alguma medida e grau de consentimento da vontade. A resistência constante e o poder predominante da vontade contra o pecado minam a sua reivindicação de governo e domínio, como o apóstolo explica extensivamente no próximo capítulo. A vontade é a faculdade e poder supremo da alma. Qualquer princípio que atue nele e o determine, detém a autoridade. Apesar da luz e da convicção, a decisão final em relação ao dever e ao pecado está no poder da vontade. Se o desejo de pecar for removido, o pecado não poderá ter domínio. Aqui reside a sabedoria. Aquele que consegue discernir entre a influência do pecado sobre eles e o domínio do pecado dentro deles está no caminho da paz. No entanto, muitas vezes, como os exploraremos mais adiante, juntamente com o raciocínio por trás disso, isto não é facilmente alcançado. As convicções, por um lado, podem criar uma aparência significativa de oposição na vontade contra o pecado, devido ao seu impacto inevitável, mesmo quando não é verdadeiramente o caso. As emoções perturbadas sob tentações podem argumentar que a própria vontade está entregue à escolha e ao serviço do pecado, quando não o é. A vontade neste assunto é semelhante aos escudos dos tebanos. Enquanto permanecer intacto, eles se considerarão vitoriosos mesmo na morte. No entanto, este assunto é resolvido à luz das Escrituras e da experiência e apresentado aqui para resolução. Em terceiro lugar, para que este domínio do pecado exista, a alma deve estar sob a orientação suprema de qualquer outra autoridade, especificamente, não sob o Espírito de Deus e a sua graça governada pela lei. Isto é o que verdadeiramente mantém o governo soberano sobre todos os crentes. Eles são liderados, guiados e influenciados pelo Espírito, estando sob o governo de Deus e somente de Cristo. A regra do pecado é totalmente incompatível com isso. Ninguém pode servir a ambos os senhores simultaneamente. A graça e o pecado podem coexistir dentro da mesma alma, mas não podem ambos manter o domínio ao mesmo tempo. O trono é singular e permite apenas um governante. Toda a evidência que temos de estarmos sob o domínio da graça afirma que não estamos sob o domínio do pecado. Portanto, este é o método principal que temos para salvaguardar a nossa paz e conforto contra as reivindicações do pecado que perturbam as nossas consciências.